O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estava pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vós for o menor, será o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não proibais, pois quem não está contra nós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós acabamos de escutar este evangelho onde Jesus ensina os apóstolos a ser como crianças. Porque Jesus vai perceber que no meio dos seus discípulos existe aqui uma briga, uma discussão, quem vai ser o maior. Com certeza os apóstolos ainda não tinham entendido como Jesus seria o Messias. Eles pensavam que Jesus seria um Messias rei temporal, rei deste mundo. Então, se Jesus é rei, eu vou ser o seu ministro mais importante. Então, existia no meio dos discípulos de Jesus essa briga. Imagina, queridos irmãos, se isso acontece com aqueles que estão próximos de Jesus, imagina com aqueles que estão longe de Jesus, essa tendência de ser maior que o outro, de esmagar o outro. Isso nós podemos perceber em todos os lugares, nas escolas, nos trabalhos, onde nós vivemos, nós nos deparamos com essa realidade. Mas de onde vem isso? Isso vem do pecado original. Nós sabemos que Lúcifer, ele quis ser como Deus. Ele quis escalar os céus para ser o Altíssimo, mas só que ele foi precipitado no inferno. E o que ele fez? Ele foi tentar o ser humano, a criatura mais bela de Deus, imagem e semelhança de Deus, e foi ali tentando Eva e Adão, que a serpente maligna conseguiu introduzir no coração do homem, por consentimento, por vontade do ser humano, porque o ser humano aceitou isso, de ser como Deus. Ou seja, naquele momento, o demônio conseguiu colocar o seu próprio orgulho no coração do ser humano. Por isso esse desejo de ser Deus, de ser grande, maior do que os outros, infelizmente, é transmitido a todos. Todos nós temos essa tendência da vanglória, do orgulho, da vaidade. E desde aí, queridos irmãos e irmãs, nós temos que fazer guerra interior contra essa tendência. Então Jesus diz para nós sermos como uma criança. Jesus não quer que nós sejamos infantis, não é isso? Mas o que nós podemos aprender com uma criança? A criança, ela depende de Deus. A criança, ela depende do seu pai, da sua mãe. E Jesus quer que nós sejamos assim, dependentes de Deus, numa confiança total ao Senhor. Como o próprio Cristo Jesus, no alto da cruz, ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, uma confiança total de se lançar nas mãos do Pai. E nós vimos também isso em Jó. Nós acabamos de ler a primeira leitura,
onde Satanás vai diante de Deus e reclama, dizendo que Jó só é fiel porque Jó tem tudo, Jó é paparicado. Aí Deus permitiu que Satanás pudesse provar Jó, e Jó perdeu tudo que ele tinha. E o que Jó fez? Atitude de criança, atitude de confiança total. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Como foi do agrado do Senhor, assim foi feito. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não ficou reclamando, Jó não ficou murmurando, Jó não blasfemou. Não, Jó foi como uma criança. Deus me deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é um caminho de humildade. E nós podemos aprender com o próprio Jesus Cristo a humildade, porque ele, sendo todo-poderoso, ele se fez pequeno para nos salvar. Ele desceu até a nossa condição pecadora para nos resgatar. Ele continua fazendo isso em cada missa que nós celebramos. Jesus desce, se torna pequeno para entrar nos nossos corações, curar as nossas feridas. E no momento da comunhão nós podemos fazer esse exercício. Senhor, tira de mim o orgulho, tira de mim a vanglória, tira de mim, Senhor, o desejo de ser grande. Dai-me a graça de ser como Tu és. Transforma-me, Senhor. E a Eucaristia, com certeza, queridos irmãos e irmãs, se nós fizermos isso com sinceridade, irá nos transformar. Jesus não quer que nós sejamos pequenos para nós sermos os piores, não. Ele quer que nós saiamos da ilusão, do orgulho, da vaidade, porque nós não somos deuses. Nós somos criaturas amadas por Deus. E um dia nós seremos divinizados, como diz a igreja. Um dia nós seremos como Deus, santificados de modo pleno, mas não por esforço humano, mas por graça de Deus. Por isso, querido irmão, querida irmã, sejamos como crianças que confiam em Deus, que se entregam nas mãos do Senhor, que confia a sua vida sem preocupação exagerada, e assim nós seremos verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.